Sabe qual que é a forma que você vai conseguir a sua promoção e o seu aumento salarial? Sem sombra de dúvidas, é fazendo o método P8. Além disso, nós também podemos te auxiliar, e é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, com alguns livros que, no meu entendimento, vão te ajudar a ajustar a sua mentalidade, a sua entrega, os seus resultados rumo à sua promoção. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais são os 5 livros que você precisa ler. É isso mesmo, precisa ler para conseguir conquistar a sua promoção. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a 200 milhões de reais. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você. Pessoal, não adianta. Leitura é um hábito muito importante. Lembra que nós já gravamos um vídeo aqui no nosso canal que falamos sobre a necessidade de alguns hábitos? Pois é, a leitura ela é muito importante. E no vídeo de hoje eu te trouxe de bandeja, dado 5 livros que realmente vão fazer a diferença na sua vida profissional. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, né, ou o senso comum que a gente gosta de dizer, eles estão adquirindo o conhecimento deles no ChatGPT, em posts do Instagram, em vídeos curtos, vídeos rápidos. Querendo ou não, a leitura vai fazer com que você adquira um conhecimento profundo sobre cada situação. É muito importante. No ano passado, eu li 36 livros. Para vocês terem noção, CEOs, grandes CEOs, tipo Bill Gates, né, que construíram grandes impérios, Mark Zuckerberg, leem pelo menos 56 livros num ano. Olha só quanto livro, né? E é isso que eu estou te convidando aqui também. Primeiro é você se perguntar: quantos livros você leu no ano passado? E olha, se você não conseguir encher as duas mãos, cuidado, viu? Você está com muito mais tempo fazendo outras coisas ao invés de pegar um livro e aprender alguma coisa que pode mudar a sua vida. Então, nós aqui do Método P8, por acreditar tanto na educação, sabemos que existe um conhecimento que você só tem nos livros, tá? E nós, sempre que possível, vamos sim indicar a leitura deles, tá? E esses 5 que eu te trouxe aqui, eles são fundamentais para você que quer ser promovido, para você que quer ganhar aquela remuneração a mais todo final do mês. Beleza? E além disso, ele vai te trazer algumas coisas, eles vão te trazer algumas coisas relacionadas a como você levar a sua jornada da sua vida, né? Não só a sua jornada profissional, mas a sua jornada da sua vida também. E isso vai fazer toda a diferença. Beleza? Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Pessoal, esses são os 5 livros que eu indico para você, tá? Cabeça de Campeão, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Milagre da Manhã, Hábitos Atômicos e Mais Esperto que o Diabo. Agora nós vamos olhar um por um. Pessoal, o primeiro deles, tá? O primeiro deles é o livro do James Clear, né? Nós temos ele aqui. Eu tenho todos eles, mas nós acabamos não trazendo todos aqui para te mostrar, mas nós estamos com a capinha dele aqui, ó. Então você vai anotar, vai pegar esse livro e você vai ver o quanto que ele vai ser interessante para você. Hábitos Atômicos, tá? Do James Clear. Este livro, ele te mostra o
quanto que pequenas mudanças acabam te trazendo resultados impressionantes. Porque existem hábitos que eles são minúsculos, mas que quando eles começam a se organizar com outros hábitos, os resultados eles ficam sensacionais. Então, assim, ó, um livro muito, mas muito bom. A reflexão que eu trouxe desse livro aqui para você começar a pensar um pouquinho é que ele traz que os seus resultados eles são um reflexo defasado dos seus hábitos. O que são hábitos? Hábitos é aquilo que nós executamos todos os dias ou com uma frequência pré-definida. E vamos lá e realizamos esses hábitos, certo? Muito bem. Os resultados desses hábitos, tá? Vão ser o resultado da sua promoção, o resultado da sua remuneração, o resultado da sua saúde, tá? O resultado do seu conhecimento, etc, etc, etc. Então aqui tem uma fala que eu acho muito interessante, né? Uma ideia no livro que ele traz que ela é muito interessante, entre outras, tá? Que é, seus resultados são reflexo defasado de seus hábitos. Eu te trouxe aqui 2 itens que eu acho muito legais que tem neste livro, tá? 2 ensinamentos muito interessantes. O primeiro é mini hábitos, tá? Ou seja, pequenas ações que fazem com que você consiga começar a entender como que funciona o hábito. Por exemplo, um pequeno hábito que você pode criar a partir deste nosso vídeo é ler uma página por dia. E você vai começar a ler essa uma página por dia. Você sabia que indiretamente, né, com o subconsciente, você já tem alguns hábitos que eles estão sendo instalados e você nem consegue perceber? Você não tem o hábito de todos os dias verificar as suas redes sociais? Você não tem o hábito de todo dia olhar lá Instagram, TikTok, Facebook, né? Isso, pessoal, é um hábito. E aqui no livro, ele vai te ensinar algumas coisas sobre bons hábitos e hábitos ruins, né? Então ele te ensina como você faz para criar e ter novos hábitos, hábitos bons e se livrar também de alguns hábitos que são hábitos ruins, ok? Então, mini hábitos é uma forma de você começar. E a segunda ideia também, a segunda teoria que é explicado no livro Hábitos Atômicos é o empilhamento de hábitos. Como assim? Esse empilhamento de hábitos tem muito a ver com a ideia que eu trouxe aqui de reflexão desse livro, né? Onde os seus resultados são um reflexo defasado de seus hábitos. O que acontece? Ele te ensina a você começar a criar hábitos em cascata, ou seja, um hábito mais outro hábito, mais outro hábito, mais outro hábito, etc, 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 etc. Isso vai fazer com que você empilhe vários hábitos. Quanto melhores forem esses hábitos, vai fazer também com que os seus resultados sejam cada vez melhores. Então, por exemplo, se você quer começar a correr todos os dias de manhã 5 quilômetros, o que ele vai te ensinar? No dia anterior, na noite, você vai deixar separado a sua camiseta, o seu calção e o seu tênis, para que quando o seu despertador ele desperte, você já tenha ali a sua roupa preparada para você não clicar no soneca por preguiça, por alguma coisa, né? E você vai colocar a roupa e vai conseguir ir fazer a sua corrida. Eu não trouxe aqui, mas ele também traz a questão de como ele ensina a questão de recompensa, né? Então, por exemplo, se você for correr todos os dias, você vai ter alguma coisa boa de recompensa que você vai conseguir por esse hábito de você, por exemplo, começar a correr, por exemplo. Então, vai lá, você adora ver o nascer do sol. Bom, então te organiza para que entre mais ou menos 5h30 até umas 6h10, mais ou menos, né? Vai ter o nascer do sol. Você vai conseguir ver todos os dias o nascer do sol. Tá? Então ele te traz uma recompensa para você conseguir começar a colocar um hábito bom na sua rotina. Ele é fenomenal, pessoal, fenomenal, porque você começa a aprender a ter hábitos. E aqui a ideia do atômico, sabe o que é? Hábitos atômicos é o seguinte: quanto maior o nível atômico da molécula, mais força, mais energia ela gera, tá?
Então você vê que alguns hábitos realmente podem mudar a sua vida, tá? Aqui eu vou te dar um exemplo, um hábito de acordar cedo, né? Acordar mais cedo do que você acorda. Por exemplo, nós vamos falar disso específico, mas hoje, que hora você está acordando para ir trabalhar? Né? Será que você não consegue melhorar isso? Segundo livro, aqui ó, falando de acordar cedo, né? O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, tá? Livro best-seller também, tá? Best-seller, tá? Qual que é a reflexão que eu trago aqui para vocês? Onde você está é o resultado de quem você era. Então, pare e pense aí com você. Qual que é o cargo que você está ocupando? Qual que é a sua remuneração? Tudo isso é reflexo de quem você era, ok? Porém, para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser. Depende inteiramente de quem você escolhe ser, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui ele realmente trouxe a questão do milagre na vida de um ser humano. O milagre na vida de um ser humano que começa a acordar cedo, tá? Eu adoro a parte que ele fala assim, ó, acordar antes do barulho. Se você hoje acorda, por exemplo, às 7 horas da manhã e você começa a trabalhar às 8, por exemplo. Aí às 7 horas já acordou todo mundo, né? Sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu filho, seu pai, todos já acordaram. Aí aquela loucura, todo mundo correndo, querendo ir se arrumar para ir trabalhar, para isso, para aquilo. O que que ele fala? Que se você tem que resolver as coisas mais importantes do seu dia, que são coisas relacionadas à sua saúde, a você, aquilo que realmente faz a diferença na sua vida, antes do sol amanhecer, né? Você começar a ter implementado essa cultura de que você tem que começar a trabalhar onde não tem o barulho, tá? Então aqui, obviamente, ele tenta trazer muitas vezes durante o livro para que você comece a acordar às 5 horas da manhã, ou antes até das 5 horas da manhã. Precisa fazer isso? Olha, você vai organizar isso na sua rotina, tá? Ver se isso realmente faz sentido. Para mim, particularmente, fez muita diferença. Quando eu consigo acordar neste horário, eu consigo ser muito mais produtivo durante todo o meu dia. Porque é a hora que eu gosto de ler, é a hora que eu gosto de praticar alguma atividade física, é a hora que eu gosto de fazer uma meditação, é a hora que eu gosto de planejar muito bem estruturado aquelas coisas que eu preciso fazer que elas são importantes. E principalmente, pessoal, é a hora que tá tranquilo, não tem barulho nenhum na casa. Tá? A gente brinca, né? Que até os cachorros estão dormindo, né? E realmente até os cachorros estão dormindo, certo? Aí você consegue se concentrar e fazer aquilo que faz a diferença para você, tá? Tem aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Realmente, faz sentido. Isso é muito, muito interessante. É uma parte onde você consegue ter um tempo para lidar com a sua vida espiritual muito bem. Então, vale muito a pena. Só tem ganhos, tá? E aqui ele traz duas coisas que eu acho bem interessante trouxe aqui para vocês. Acordar cedo é uma vantagem competitiva. Como assim? Para e pensa que se você acordar às 5 horas da manhã, você consegue dedicar, por exemplo, 1 hora de estudo no seu desenvolvimento, tá? Vamos supor que tu comprou o curso do Método P8 e tu vai estudar 1 hora todos os dias de manhã. Eu não tenho dúvidas nenhuma que em menos de 6 meses você consegue conquistar uma promoção ou aumentar a sua remuneração. Porque você vai estar estudando e aprendendo e executando as coisas que você aprende. Vale bem se você nessa 1 hora anterior, você começa a se organizar bem para as coisas que você precisa fazer no dia. Você começa a trabalhar, estudar para montar um relatório um pouquinho melhor, uma entrega um pouquinho melhor. É por isso que ele traz no livro que acordar cedo é uma vantagem competitiva. Pensa aquelas pessoas que acordam 30 minutos antes de estar batendo ponto, tá? Você está competindo com essas pessoas hoje, acredita? Daqui a pouco, se você está assistindo esse vídeo, você pode ser uma dessas pessoas, tá? Então, o livro te leva a refletir um pouquinho sobre isso. E a regra dos 5 minutos para sair da inércia. Pessoal, todo mundo é preguiçoso e é procrastinador. Todo mundo, todo mundo. E ele ensina, tá? Qual que é a regra dos 5 minutos para você sair da inércia. Você precisa sair da inércia
para correr atrás dos seus objetivos e das suas conquistas. Elas não vão cair no seu colo. Isso é uma coisa muito interessante que no livro O Milagre da Manhã você aprende também. Mais um livro aqui que ele é fenomenal e agora você pode estar pensando aí comigo, né? Poxa vida, o que que tem a ver O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Do George Clason, né? Com ser promovido, aumentar a remuneração. Tudo, tudo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque esse livro, ele vai te ensinar a lidar com o dinheiro. A lidar com o dinheiro. Pelo menos 80% dos problemas de relacionamentos interpessoais, ou seja, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, com os seus pais, com os seus colegas de trabalho, né, com os seus amigos, são reflexo de como você está com o seu dinheiro. 80%. Sabe por quê? Porque a falta do dinheiro traz muitos problemas comportamentais de estresse para qualquer ser humano. Eu gosto de falar, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele gera muito prejuízo para o ser humano, tá? Então, nesse livro você aprende a lidar com o dinheiro. Aqui eu trouxe uma reflexão que ela é muito importante nesse livro. A riqueza, como uma árvore, ela cresce a partir de uma simples semente. Cada fruta que tu come hoje, tu tem que imaginar que um dia aquilo já foi uma semente. E tu tem que começar a trazer este conceito para a sua vida financeira. Porque senão, eu quero que cada vez mais vocês ganhem mais dinheiro, vocês sejam promovidos, ocupem outros cargos, mas se você não souber lidar com o dinheiro, que ele não aceita desaforo, você pode ganhar o quanto for, mas você nunca vai estar satisfeito, nunca vai ter uma plenitude. E isso é horrível, pessoal, porque querendo ou não, isso vai te trazer muitos problemas. Primeiro, clássico que esse livro traz: pague-se primeiro. Segundo, controle os seus gastos. Terceiro, faça seu dinheiro trabalhar por você. E o que é interessante aqui é que esse livro ele é milenar, né, pessoal? Ele é uma ideia milenar. Ele traz situações excelentes que você vê e você se coloca nelas todos os dias. Pague-se primeiro. Por que você tem que se pagar primeiro? Porque você tem que entender que aquilo que você paga para você mesmo, você está pagando para o seu eu do futuro, né? Então você está, de certa forma, começando a acumular um patrimônio, uma riqueza que lá na frente você vai poder usufruir. Você aprende isso. Controle os seus gastos. De nada adianta a sua caixa d'água estar mais esburacada do que entrando a água que ela tem. Não adianta. Sempre vai sair muito mais água do que está entrando. Não adianta. Vai chegar um momento que vai faltar dinheiro. Terceiro, faça o seu dinheiro trabalhar por você. Isso chama de renda passiva. Ou seja, você aprende a fazer investimentos que te tragam de retorno dinheiro enquanto você está dormindo. O dinheiro tem que aprender, tem que trabalhar para você. Tá? Sabe por quê? Porque se você não fica refém, e a palavra é essa, tá, pessoal? Você não fica refém de uma empresa, de um cargo, de uma situação onde você tem que ficar nessa empresa, tem que ficar nesse cargo, tem que ficar aceitando aquilo simplesmente por não ter dinheiro. Então, esse livro, ele é fenomenal, pessoal. Então, todos vocês que querem ser promovidos, que querem aumentar a sua remuneração, precisam ler ele. Por quê? Porque senão você vai ganhar mais e você não vai aprender a lidar com o dinheiro. Aí não adianta. Aí aquela sensação de que nunca nada tá bom vai vir para você, tá? Mais um livro aqui, né? E este é o nosso Cabeça de Campeão, pessoal. Cabeça de Campeão.
Esse livro aqui, ele começa a te trazer. Lembra que nós falamos muito sobre o profissional de elite? Pois é. Esse livro ele conta toda uma história de como os atletas alinham o seu mindset para conseguir conquistar os seus objetivos, né? Conquistar a medalha, conquistar o troféu, ser destaque, fazer parte de uma seleção, participar e trabalhar em grandes clubes, né? Então ele traz toda essa mentalidade e joga aqui para dentro, tá? Tá, mas por que isso é importante para mim, Gabriel? Porque quando tu tiver essa mentalidade lá na sua empresa, você vai ver o quanto você vai se destacar como um profissional de elite. Tá? Vai por mim. Eu cheguei, sem sombra de dúvidas, aonde eu cheguei profissionalmente, porque a mentalidade de atleta estava sempre junto comigo. Tá? Então, por muitos anos eu fui um atleta, então eu trouxe essa mentalidade para dentro do mundo dos negócios também. E isso fez toda a diferença. No livro tem uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho ela bem bacana, que é não tem a ver com talento, sorte ou motivação. Tem a ver com a disciplina consistente sob pressão. Pessoal, o livro ele aborda várias coisas, muito interessante. Mas uma delas é o seguinte, ó. Talento, sorte ou motivação é tudo mito. Tudo mito, tá? Tudo mito. Pode colocar aí, ó. Mito, tá? Tudo mito, tá? Por quê? Porque o que vai fazer diferença na sua vida mesmo é disciplina consistente sob pressão. Se você é uma pessoa que tem muita pressão no trabalho, erga as duas mãos para o céu e agradeça. Porque é na pressão que você evolui. É na pressão que você cresce. Só tem pressão quem é colocado à prova. Tá? Quem as pessoas não estão nem aí, quem os decisores não estão nem aí, quem os gestores não estão nem aí, eles não botam na pressão. Eles sabem que não aguentam. Então, se você está sendo colocado, agradeça. Enxergue as coisas pelo outro lado. Não enxergue só com uma visão cartesiana. Isso não vai te fazer bem. E aqui ele traz, então, o ensinamento da tolerância à pressão e da disciplina acima da motivação. Por que você tem que ter tolerância à pressão? Porque quando você consegue romper essa pressão, você gerou muita energia. E isso vai fazer com que você avance para o seu próximo passo. E principalmente a questão da disciplina, né? O hábito da disciplina. Vejam bem, vinculando um livro com outro, o hábito da disciplina. Tenham um cronograma. Quem disse isso não sou eu, foi o Cristiano Ronaldo. Tenham um cronograma. Façam aquilo que vocês colocaram que precisa ser feito. Beleza? Então, disciplina acima da motivação. A motivação vai ser um fogo de palha que vai te ajudar ali rapidamente. Depois o resto, esquece. E por fim, mais um best-seller, né, de Napoleon Hill, né? Napoleon Hill é escritor fora de série, né? Mais esperto que o diabo. Esse livro aqui também, pessoal, ele é fenomenal, tá? Porque ele fala muito sobre um negócio chamado autossabotagem, tá? Autossabotagem. E o grande problema que é isso na vida de todo mundo. Aqui, pessoal, eu trouxe a reflexão que tem no livro que fala sobre o maior inimigo do sucesso não é o mundo, é a sua falta de controle mental. As pessoas adoram colocar ou culpar os outros e esquecem de olhar para si mesmo. Por que um dos pilares do método P8 é a mudança de mindset? Porque aqui é onde está o seu maior inimigo. É aqui na sua cabeça que está o seu maior problema. Aquele que você precisa enfrentar todos os dias. Ok? Já trazendo um spoiler para vocês, né? Mas acho que é necessário, né? Porque senão as pessoas acabam não comprando o livro porque tem diabo escrito no livro, né? Mas o diabo no livro, ele não é uma questão simplesmente de uma figura, de você imagina lá um ser. Não, o diabo aqui é para você ver você mesmo, ele está dentro de você, dos seus pensamentos.
Se você acha que você é uma pessoa que conversa muito com as outras pessoas, não. Você é uma pessoa que conversa muito mais com você mesmo, tá? Pensa se saísse a sua conversa escrita em algum lugar que você tem com você mesmo todos os dias, tá? Ele representa no livro, o diabo representa no livro medo, procrastinação, falta de direção, influência externa e pensamento automático. Em resumo, tudo que te mantém na média sem você perceber. Para mim, os piores, todos são ruins, tá? Mas os piores são procrastinação e o medo. Quando você aprender a não ter mais medo, quando você aprender a não ser mais procrastinador, você vai ver o quanto que você vai conseguir evoluir. E aqui ele traz também a reflexão, né? Sem querer, tá? Mas tudo aquilo que te mantém na média sem você perceber. Nós fomos criados numa sociedade que a média estava bom, né? Poxa, se tu chegou na média, se tu chegou na média do seu da prova, tá tudo certo. Ah, a média em matemática é 6, então se eu tirei 6, eu tô show de bola. Passei, tô tranquilo, não vou apanhar em casa quando entregar meu boletim, entregar a prova, enfim, etc. Pois é. Só que infelizmente nós acabamos sendo criados com isso, tá? E isso reflete hoje nas suas atitudes, nas suas atividades. Então no livro ele te ensina realmente assim, ó, cara, se tu for na média, é tudo que o diabo quer, né? Porque você não evolui, você fica estagnado, você não aumenta sua remuneração, você fica sem dinheiro, etc, etc, etc e etc. Beleza? Então, o livro ele te ensina a você começar a refletir de uma forma diferente, tá? Então, ele ajusta o seu mindset para solucionar isso. Ok? Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu trouxe aqui 5 livros que eu li eles, que fizeram muita diferença na minha vida, que me trouxeram muitos ensinamentos, que eu aplico sempre eles, tá? Inclusive, releio muitos desses livros, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo o livro, então eu risco o livro, eu sublinho o livro, eu coloco post-it, eu escrevo. Tem gente que não, né? Tem gente que prefere decorar com o livro. Então tá, beleza, show de bola, respeita todos, tá? Mas eu faço isso e, inclusive, pra gente depois, em alguns momentos da nossa vida, a gente ir lá dar uma folhada, isso aqui significa isso, ou Bava, qual que é a reflexão que tá aqui, né? Pra realmente fazer alguma diferença aí na sua vida. Para mim, livro é investimento, ok? Então, espero que você não esteja enxergando o livro como um gasto e espero que você se aproxime mais dos livros após esse vídeo. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários quais desses livros aqui você mais gostou, se já leu, ou que você vai pegar e vai comprar amanhã, tá? Realmente aí, ó, tá chegando a Páscoa, já compra um livro, né? Porque um livro tá, vou te dizer uma coisa, tá mais barato do que um ovo de Páscoa. Olha só, tu vê bem, né? Pois é, aqui você vai conseguir, né, sem sombra de dúvidas, ter alguma coisa de ROI na leitura de qualquer um desses livros aqui. Beleza, pessoal? Se inscrevam no nosso canal, já deixa o seu like, espero que até agora tu já tenha deixado o like, né? Mas se não deu, deixa o like, nos sigam nas nossas redes sociais, é Método P8 em todas as redes sociais, beleza? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.